noite, Igreja Dunamis. Boa noite você que está em casa nos assistindo, participando desse culto conosco. Tenho certeza que você já foi muito abençoado pelos louvores, por tudo que tem acontecido aqui desde o início. E agora eu queria te convidar a abrir a tua Bíblia aí, onde você está, abrir o teu smartphone, o teu tablet, tua Bíblia, no livro de Jó. Nós hoje vamos meditar numa palavra que o Senhor colocou no meu coração há um bom tempo atrás. E eu confesso que eu vinha meditando nessa palavra já há alguns anos, mas ainda não tinha se transformado numa mensagem, numa pregação. E nesses últimos dias o Senhor me levou de novo para o livro de Jó, me levou de novo para essa passagem. E aí o Espírito Santo ministrou meu coração aquilo que Ele quer ministrar à igreja nessa noite. Então eu te convido a abrir no livro de Jó, capítulo 23. Nós vamos ler dos versículos de 8 ao 9. São só 2 versículos. E eu espero que o Espírito Santo ministre ao teu coração assim como ministrou o meu com essa palavra. Diz assim a palavra do Senhor em Jó 23, capítulo 8, versículo 9. 23, versículos de 8 a 9, perdão. Mas se vou para o Oriente, lá ele não está. Se vou para o Ocidente, não o encontro. Quando ele está em ação no Norte, não o enxergo. Quando vai para o Sul, nem sombra dele eu vejo. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor ministrou no meu coração. Obrigado pelos ensinamentos que eu pude tirar dessa palavra. Que o Espírito Santo agora ministre aos corações da tua igreja que está participando conosco desse culto, nas casas, as pessoas que estão aqui, da mesma forma que eu fui ministrado, e que eles possam aprender aquilo que eu também aprendi contigo. Em nome de Jesus, Senhor, corações e mentes abertas e disponíveis para o teu agir, para o teu mover e para o teu querer. Em nome de Jesus, amém. Queridos, essa passagem de Jó 23 expressa o desejo e a aflição daquele servo do Senhor em estar diante do seu Deus para poder lhe perguntar face a face os motivos que estavam por trás da sua dor e aflição naquele momento. Eu creio que todos, se não a maioria aqui que está conosco nesse culto, conhece a história de Jó. A história de Jó é uma história de um homem que era admirado por Deus, chamado de servo fiel e justo. O próprio Deus fala isso dele. E que de uma hora para outra Satanás pede autorização a Deus para tocar na vida de Jó, na sua saúde, nos seus filhos, nos seus bens. Porque segundo Satanás, Jó só era fiel a Deus porque ele tinha tudo de Deus. Então Satanás pede autorização a Deus para testar a fidelidade de Jó. E Deus permite. E Jó perde tudo. E está prestes a perder sua vida, numa enfermidade muito séria. E nesse momento, um pouco antes desse capítulo 23, alguns amigos de Jó chegam até ele e começam a questionar: será que você pecou? Será que você errou em alguma coisa? Será que você deixou de ser aquele homem justo e por isso você está passando por essa situação? E aqui nesse momento, onde nós acabamos de ler, é a continuidade dos argumentos de Jó com esses seus amigos. Aqui em particular ele está falando com Elifaz. E nesse capítulo, ele diz que as coisas não são tão simples como eles pensavam, de que o sofrimento e a aflição que ele estava passando, bem como o silêncio de Deus naquele momento, não era simplesmente porque ele, Jó, havia pecado ou se desviado dos caminhos do Senhor. Não era tão simples assim. Jó sabia que havia algo mais profundo, que somente o Senhor poderia revelá-lo. Mas Deus estava em silêncio. E o tema da mensagem nessa noite, que eu quero te convidar a refletir comigo, é justamente esse: no silêncio. Nós vamos falar um pouco sobre o silêncio de Deus. Nós hoje, quando lemos sobre a história de Jó, sabemos que realmente havia algo mais profundo, que Jó estava certo e que seus amigos estavam errados naquele momento, que não era tão simples assim. Mas eles, até mesmo o próprio Jó, não tinham como saber, a menos que o Senhor os revelasse. E é sobre o exemplo de Jó, do seu comportamento diante do sofrimento, da angústia e do silêncio de Deus, e sobre algumas experiências pessoais que eu mesmo também tive com Deus, no silêncio dele, que quero refletir com vocês hoje. Quando Deus se cala, quando Ele fica em silêncio, ao invés de ficarmos fazendo suposições, como os amigos de Jó aqui fizeram, que às vezes parecem mais fáceis de aceitarmos, mas que não nos levam a lugar algum,
devemos sim parar, orar, ficar em silêncio também e aguardar, esperar as respostas e as direções do próprio Deus. Mas isso não é fácil, eu reconheço, pois sempre queremos respostas imediatas, rápidas, e queremos no nosso tempo, de acordo com as nossas necessidades. Só que às vezes, Deus fica em silêncio, Deus se cala. Teve um tempo da minha vida, depois de ter reconhecido Jesus como meu Senhor e Salvador, de ter recebido Jesus no meu coração de uma forma especial, entregue minha vida a Ele, depois de ter tido experiências com Deus, de ter ouvido a voz dEle, que parecia que Deus havia se calado também na minha vida, que nunca mais eu ouviria a voz dEle. E aí você pode pensar assim como os amigos de Jó pensaram, e pode me perguntar: Marlon, você se desviou? Marlon, você pecou? Parou de servir ao Senhor nesse tempo? Por isso Deus se calou? Não, muito pelo contrário. Eu estava servindo muito nesse tempo, a ponto de praticamente não ter tempo para mais nada. Eu não era pastor ainda, mas o ministério em que eu liderava e os ministérios que eu auxiliava estavam indo muito bem, muitas pessoas para discipular, para conduzir, tudo correndo bem. E de repente, Deus se calou. E eu confesso que eu comecei a me perguntar naquele momento, primeiro para Deus e depois até para algumas pessoas mais próximas a mim: o que será que eu fiz? Será que eu pequei e não sei? Pequei e não sei é ótimo, né? Ai, Pai, a gente faz cada pergunta. Por que Deus não fala mais comigo? Eu até encontrei uma vacilada ou outra ali, não necessariamente, né, pecado, mas será que foi isso? Esse dia que eu perdi paciência, esse dia que eu me irei, mas nada que eu pensasse em ter feito justificava o silêncio e a ausência da manifestação da presença de Deus na minha vida naquele momento. Eu não havia me afastado dele, mas ele havia se calado. Deus estava em silêncio e por isso, por não saber lidar com o silêncio de Deus, eu não conseguia sentir sua presença. Depois da autoanálise, eu passei a sentir um pouco de raiva. Confesso que discuti com Deus algumas vezes e até cheguei a me pegar observando Deus agindo na vida de outras pessoas ao meu redor, como na vida da Edilene, minha esposa, por exemplo. E comecei a mirar e questionar Deus: por que você não está falando comigo, está falando com ela? Por que você não está me usando e está usando ciclano? Por que eu não estou curando as pessoas e Beltrano está? Por que você não está se manifestando na minha vida? Por que não estou mais sentindo o que sentia antes? Por que não estou ouvindo a sua voz? Deus, cadê você? Eu não estava passando pela situação de Jó, longe disso. Bem verdade, eu até havia passado alguns anos antes pela cura de um tumor no intestino, e confesso que isso me deixou ainda mais em crise. Espera aí, Deus, você me curou, eu tenho testemunho do teu poder agindo na minha vida, me curando, e agora você se cala? Como assim? Nessa época, eu tinha acabado de ler o livro de Jó mais uma vez, e me deparei justamente com esses versículos de Jó procurando Deus, e com o silêncio de Deus para Jó. E os sentimentos de Jó naquele momento que eu acabara de ler, novamente, tomaram conta da minha mente e do meu coração. Por um momento comecei a não me achar digno, comecei a duvidar das promessas que já tinha recebido de Deus, e até mesmo do chamado que Ele já tinha dito que tinha para a minha vida. E quase sem perceber, comecei a distanciar dele. Já não tinha mais a mesma intimidade, não orava, não buscava da mesma forma, comecei a me esvaziar dele, não lia mais a Bíblia do mesmo jeito, com tanta regularidade, somente nos cultos, ou às vezes quando os amigos estavam num grupo lendo, mas não sozinho. Só que isso me incomodava. Esse distanciamento quase que involuntário, os momentos de raiva, o silêncio de Deus, tudo isso começou a me incomodar muito. Eu estava triste. E pela misericórdia de Deus, movido pelo Espírito Santo que habitava e habita em mim, eu comecei a buscar Deus, também no silêncio. É isso mesmo, parece estranho, mas eu pensei, Deus está em silêncio,
Então eu tenho que ouvi-lo nesse silêncio. Eu tenho que encontrá-lo nesse silêncio. Deus estava calado e eu falando o tempo todo, perguntando, me indignando, me irando, questionando, ouvindo outras vozes, perturbando Deus para Ele me dizer onde estava e por que não estava mais falando comigo. E de repente, eu falei, eu tenho que parar. Eu preciso buscar Deus no silêncio. E no silêncio eu descobri coisas incríveis sobre o caráter e os métodos de Deus Pai. Eu comecei a entrar no meu carro pela manhã, a dirigir 30, 40, dependendo do dia, até 70 quilômetros, com o rádio desligado, os vidros fechados, no silêncio, e observando tudo que acontecia ao meu redor. Eu comecei a me desligar das distrações e dos ruídos que tinham ao meu redor, e comecei a ter tempo com Deus no silêncio. Cheguei ao ponto de estar em um culto, os louvores pegando fogo, a presença de Deus manifesta ali nos louvores, como agora há pouco aqui. E eu me desligava daquele momento, parecia que eu não estava ali. Eu ouvia os louvores, mas eu fechava meus olhos, ou estava de olhos abertos mesmo, mas eu me desligava. Eu não conseguia ouvir mais, e eu ficava no silêncio em meio àquilo tudo. E começava a adorar a Deus ali, no silêncio, como se eu não estivesse naquele lugar. E foi justamente aí, no silêncio, que eu encontrei o Deus que age, ensina e te prepara também no silêncio. E ali, no silêncio, sem ouvir Deus, e relendo a história de Jó, eu aprendi que a vida cristã não é marcada somente por situações positivas ou momentos de glória, triunfos e conquistas. Há também os períodos de dor, incertezas, dúvidas, como Jó passou, de tratamento e de preparo, às vezes até de deserto mesmo. E talvez uma das situações de maior dificuldade de nós entendermos seja quando Deus se cala, seja o silêncio de Deus. Simplesmente Ele se cala, e não há respostas para o que você está passando, pelo menos não no tempo que você espera ou acha que necessita. Parece que Deus se afastou, que não está presente mais, não está atuando em nosso favor, nos abandonou, enfim, nada acontece. Foi aí que eu aprendi os ciclos da minha vida cristã. Eu comecei a comparar os ciclos da minha vida cristã com o nascimento e crescimento de uma criança que se torna adulta. E eu comecei a entender pelo que eu estava passando naquele momento. E eu queria compartilhar isso também com você. Quando nós entregamos nossa vida a Deus, quando decidimos caminhar com Jesus, nós temos um curto período que se chama primeiro amor. Nesse tempo tudo vai bem. Sentimos que Deus nos protege com sua graça, que Ele responde quase que na mesma hora as nossas respostas. Temos experiências rotineiras, mesmo que pequenas ou muito grandes, com Deus. Nos sentimos fortes, destemidos, encorajados, protegidos. Não ficamos uma semana sequer sem ouvir a voz de Deus. Entretanto, para algumas pessoas esse tempo passa mais depressa do que para outras. E depois dele, na maioria das vezes, vem um período que para alguns, antes que possam entender o que está acontecendo, pode parecer um período terrível. O silêncio de Deus. Deus simplesmente se cala. E aí nós entramos em desespero às vezes e começamos, como Jó, a procurar Deus. Deus, onde está você? O que aconteceu? Será que eu estou em pecado? Será o juízo de Deus sobre a minha vida? Deus, pelo amor de Deus, fala comigo, Deus. E aí dizemos como Abacuque no capítulo 1, versículo 2, até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Não há um sinal, uma resposta. E eu começo a me sentir vazio. Mas sabe o que está acontecendo de fato nesse período? No período do silêncio de Deus, você está amadurecendo, sendo preparado. Sim. Durante o primeiro amor, no nascimento da tua vida cristã, é como se você fosse uma criancinha, é como se fôssemos bebês, que necessitam de tomar leite, comer papinha, sabe? Se comer uma comida muito sólida, engasga. Precisamos de nossos pais para tudo. Eles falam muito conosco, praticamente o tempo todo. No início, eles falam muito para nos estimular, para que possamos aprender a falar também.
Para aprendermos a falar aquela coisa meio ridícula, às vezes que pai e mamãe ficam, dadá, gugu, papá, pepé, né? Pastor Alberto fazia muito isso. Eu ficava pro João direto, papai, Flamengo. Papai, Flamengo. Quais foram as duas primeiras palavras que o João falou? Papai e Flamengo. A Edilene quase me matou, porque a mãe foi a terceira. Mas é fato. Os pais no início falam muito com o bebê. Conversam o tempo todo. Falam demais para estimular. Depois os pais continuam ainda falando muito. Só que agora não é somente para nos estimular a falar e agirmos. Mas é para nos educar e às vezes nos frear. Nos proteger. Nos ensinar o caminho. Pois estamos muito acelerados. Nós começamos a aprender a andar e já queremos correr. Os pais sabem que se uma criança, quando começa a andar, já quer logo correr, ela pode se machucar. E aí os pais continuam falando, só que agora de uma outra forma. Peraí, calma, não vai por aí, não é aí. Calma, não é desse jeito, vai devagar. E de repente nós começamos a comer comida sólida, sozinhos. A não depender dos pais para comermos mais, para falarmos, para andarmos. E aí não ouvimos suas vozes com tanta frequência. Às vezes eles até se calam só para perceber como nós vamos agir. E se o que eles nos ensinaram vai ser colocado em prática da maneira que eles esperavam. Quem é pai e mãe aí sabe que é assim. Mas é nesse período, muitas vezes, quando nós começamos a crescer, chegamos ali na juventude, adolescência para a juventude, que nós começamos a ouvir outras vozes, a nos relacionarmos com outras pessoas, com outros ambientes. E aí nossos pais começam a nos observar, a nos dar um pouco mais de espaço e a nos dar conselhos pontuais. Mas nós não ouvimos mais suas vozes com tanta frequência como antes. Não vai por aqui, vai por ali, não faça isso, não foi isso que eu te ensinei. É o que a gente mais ouve. Parece familiar para você? Assim também é o nosso relacionamento com Deus Pai. E tem uma etapa desse relacionamento que ele simplesmente fica em silêncio. Mas ele está lá, como nossos pais, observando e esperando que a gente haja da forma que ele ensinou. E quando eu aprendi isso, tudo mudou. Eu entendi e parei de perguntar a Deus, cadê você? Eu sabia que ele estava lá. Em cada decisão, em cada passo que eu dava, quando eu me lembrava do que ele tinha me falado até ali, agia segundo o que havia aprendido com ele. E aí eu pude entender o silêncio de Deus de outra forma. E eu aprendi que existe propósito em tudo que Deus faz e que no silêncio de Deus também existe propósito. Eu aprendi que no silêncio de Deus, primeiro, eu preciso continuar me movimentando, seguindo as últimas placas, as últimas direções de Deus. O silêncio gera amadurecimento. Uma reação muito comum que nós temos diante do silêncio de Deus é de pararmos. Paramos o que estávamos fazendo, ficamos inertes ao silêncio de Deus, sem saber para onde ir. Não reagimos, não nos movimentamos mais. E parece que quanto mais você observa outras pessoas a teu redor, quanto mais você pergunta a elas se Deus está em silêncio também, elas dizem que não, mais você tem vontade de parar. Eu queria falar para você nessa noite algo do Senhor para a tua vida. Pare de se comparar com os outros. Seu relacionamento com Deus é seu, e o silêncio dele contigo também é só seu. Ele quer tratar algo com você individualmente nesse silêncio, só com você. Se está com dúvida em algo, pergunte direto para Deus, como eu fiz na época, como Jó fez. Pare de terceirizar seu relacionamento com ele ou de perguntar para outras pessoas o que deveria perguntar diretamente para ele. É como na época da escola. Você é meio tímido assim, e aí você quer namorar uma menina, só que você não tem coragem de chegar na menina. E aí você chama a menina que é colega dela e a sua também, que você acha que é a tua melhor amiga, e você fala que gosta daquela menina e pergunta a ela, e aí? Tem como você sondar lá? Você acha que eu tenho chance com fulana?
Só que a melhor amiga da menina, que é a sua melhor amiga, ou gosta de você, ou simplesmente não quer que você namore aquela pessoa. Aí de cara ela já fala assim: melhor você nem tentar. Resultado, você nunca vai saber a resposta da menina que você gostava. Você nunca vai saber se teria dado certo ou não. Você não precisa de intermediários no teu relacionamento com Deus, nem durante o silêncio de Deus. Você pode até ter e deve ter pessoas para te ajudar na sua caminhada, como líderes, pastores, discipuladores. Isso é plenamente saudável e bíblico. Mas o relacionamento com Deus é teu e não deve ser através deles. Eles podem ser facilitadores desse relacionamento, não intermediários. Se Deus disse para você fazer algo e depois se calou, então continue fazendo o que Ele te disse para fazer até Ele falar de novo. Não pare. Se Ele disse para você parar o que estava fazendo e depois se calou, então não volte ou não tente começar algo novo sem a direção dEle. Siga as últimas placas, as últimas direções que Ele te deu. Esse período de silêncio não é para te punir ou para te deixar louco ou louca. É para te preparar para um outro nível. Mas para que isso aconteça, você não pode parar. Paulo é um exemplo de alguém que mesmo diante do silêncio de Deus, seguia as últimas instruções. Você vai ver o tempo todo, desde a conversão de Paulo, desde o encontro com Cristo, Paulo se movimentando. Às vezes que Paulo ficou parado, esperando alguma coisa, foi porque Deus falou: fique parado, aguarde, espere. Em Atos capítulo 18, Paulo estava em Corinto falando na sinagoga a respeito de Jesus. Havia resistência, ele estava confuso, estava querendo desistir, estava desanimado. E ele não havia recebido direção de Deus. Estava se sentindo enfraquecido. Não tinha uma direção clara do que fazer naquele momento. Deus estava calado. Deus estava em silêncio. Mas logo depois, Deus quebra o silêncio e diz para Paulo não temer e resistir, porque ele estava ali com ele. Querido, não tema, resista. Mesmo no silêncio, Deus está com você. Então se Ele mandou você seguir, siga. Se Ele mandou você parar, pare. Mas não se mova no silêncio, espere as próximas direções. Ou continue se movendo, se essa foi a direção que Ele te deu. Eu aprendi também que no silêncio eu preciso trazer à memória o que me dá esperança e me impulsiona para frente. Os propósitos e as promessas de Deus em Sua palavra, ou que já foram revelados para mim. O silêncio faz parte do preparo. Eu aprendi que posso até questionar Deus, perguntar e insistir com Ele, mas nunca duvidar do amor dEle por mim, e de que Ele está sempre fazendo o que é melhor para a minha vida, até quando está calado. No silêncio, normalmente você começa a questionar Deus, e se não tomar cuidado, pode até se afastar de Deus, e até passar a falar mal de Deus. Obrigado. Às vezes sem perceber, muitas vezes você pode passar a falar mal de Deus não com palavras, mas com o seu testemunho, com suas atitudes. É no silêncio que Deus testa sua fidelidade, a sua paciência e o seu coração. Quando Deus calou na minha vida, eu comecei a questionar: mas e as suas promessas? E aquilo que o Senhor me prometeu? E o que a sua palavra diz para a minha vida? Então não era verdade? Não vão se cumprir? Ou eu atrapalhei alguma coisa? E foi aí que eu aprendi que o silêncio fazia parte do preparo. Para que as promessas pudessem se cumprir, eu precisava aprender sobre como agir no silêncio de Deus. E também precisava aprender a buscar a motivação no silêncio. Quando tudo ao meu redor parecesse dar errado, quando os ruídos do fracasso começassem a rondar a minha mente, eu precisava trazer à memória o som das promessas de Deus. E eu só conseguiria fazer isso se aprendesse no silêncio. Eu precisava aprender a confiar que o mesmo Deus que me resgatou estava comigo a todo instante, até ali, no início da minha caminhada, ainda estava lá. Só que agora Ele queria que eu confiasse nele, caminhasse com Ele, confiante na Sua palavra, nas Suas promessas, mesmo que não sentisse Ele tão perto assim. A proximidade muitas vezes gera comodidade.
A distância gera saudade e necessidade de aproximação. Para pensar. Deus não havia me abandonado, Ele estava ali. Mas Ele queria ver como eu iria me comportar sem a intervenção constante dEle. Ele queria ver para onde eu iria correr, com quem eu iria falar, no silêncio dEle. Se eu me lembraria das suas promessas e do que Ele já havia me ensinado. Se eu permaneceria firme mesmo quando as circunstâncias me desanimassem. Ou se eu sucumbiria ao menor sinal do seu silêncio momentâneo. E foi aí que eu lembrei da passagem de Jesus na cruz. Quando o próprio Jesus diz, em aramaico lá em Marcos 15:34, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Meu Deus, por que me abandonaste? Jesus naquele momento experimentou o silêncio de Deus. Ele fala com Deus e Deus não responde nada. Sua aparente ausência foi o que Jesus experimenta naquele momento. Foi o que Jesus experimentou. Mas Deus Pai não o abandonou. Ele estava lá, sempre esteve. Mas para que o propósito se cumprisse através de Jesus, Ele teve que ficar em silêncio naquele momento. O silêncio momentâneo de Deus faz parte do teu preparo para que os propósitos eternos dEle se cumpram na tua vida e através da tua vida. Eu sei que às vezes bate um desespero no silêncio. Eu sei que não é fácil. E aí a gente fica achando que tem algo errado demais nisso tudo. E começa a bater aquela agonia. Senhor, fala comigo, manda um sinal. Se aquele galho daquela árvore cair, foi o Senhor falando comigo. Se chover agora, foi o Senhor falando comigo. Se a minha sogra me ligar falando que está com saudade de mim, foi o Senhor falando comigo. Sei lá, você pensa logo numa coisa assim. Sabe por que ficamos sem saber como agir? Porque não estamos acostumados a meditarmos na palavra, na oração, em Deus, no silêncio. A nos desligarmos de tudo e de todos ao nosso redor e nos ligarmos somente em Deus. O silêncio revela quem somos em Deus e não quem Deus é. A revelação de quem Deus é está aqui na palavra dele. Ele é Deus. O silêncio revela quem nós somos em Deus. Pois Ele é o mesmo, Ele não muda de acordo com as circunstâncias. Nós que mudamos de acordo com as circunstâncias. Mesmo em silêncio, Ele continua sendo Deus. Mas você continua sendo quem você era antes, durante o silêncio dEle? Se você se afasta de Deus por causa do silêncio dEle, então você nunca esteve de fato, de verdade, perto dEle o suficiente para conhecê-lo intimamente. Se você questiona a paternidade e o amor de Deus por causa do seu silêncio, você é quem nunca foi de fato filho dEle. Se você questiona o perdão de Deus por causa do silêncio dEle, é porque de fato você mesmo tem dificuldade em perdoar e talvez em se perdoar. No silêncio temos a oportunidade de entender quem somos de verdade em Deus, pois Ele continua sendo o mesmo Deus. No silêncio temos a oportunidade de contemplar Deus de uma forma que nunca fizemos antes. Temos a oportunidade de contemplar sua criação. Temos a oportunidade de agradecer pela vida, pelos pequenos milagres que acontecem todos os dias. E que muitas vezes em meio aos ruídos do dia a dia, aos barulhos, não percebemos. Temos a oportunidade de falar mais com Deus, de nos aproximarmos mais dEle e de ficarmos em silêncio com Ele num nível de intimidade tão profundo, onde o silêncio não incomoda mais. Você só consegue ficar muito tempo em silêncio ao lado de alguém se você tiver uma profunda intimidade com essa pessoa. Se uma visita que nunca foi na tua casa chega na tua casa hoje, senta no sofá do teu lado, você vai puxar assunto de qualquer coisa, mesmo sem saber se a pessoa entende daquilo. Você vai falar de futebol, vai falar de crochê, não sei porque que eu tirei crochê, gente, da cabeça. Acho que é por causa da Camila, a vovó Camila está mexendo com isso. Você vai falar de 1001 assuntos, mas você vai puxar algum assunto, porque onde não existe intimidade, o silêncio incomoda. Se o silêncio não incomoda mais, é porque a intimidade é profunda. Quem tem intimidade convive bem com o silêncio, aprende com ele, cresce com ele e aproveita para conhecer melhor o outro, no silêncio. Talvez o silêncio de Deus hoje seja para resgatar a tua intimidade com Ele. Talvez o silêncio de Deus hoje seja para resgatar a tua identidade nele.
Talvez o silêncio de Deus hoje seja para te preparar para o cumprimento dos propósitos dele na tua vida. Talvez o silêncio de Deus hoje seja somente para te mostrar que não adianta correr para outra direção, não adianta buscar respostas em outro lugar, não adianta buscar alegria e paz em outros lugares, não adianta buscar amor em outras pessoas, pois tudo o que você precisa, respostas, direção, alegria, paz, amor, justiça, perdão, você encontra nele. E é no silêncio e na intimidade que ele vai se revelar para você de uma forma que você nunca experimentou antes. Assim como se revelou para Jó. Eu já estou terminando. Depois, mais à frente, Jó busca Deus no capítulo 23, desesperadamente não encontra. E lá no capítulo 38, está assim: então o Senhor respondeu a Jó do meio da tempestade. Disse ele, Deus: quem é esse que obscurece o meu conselho com palavras sem reconhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Deus chama Jó para um papo, Deus chama Jó para uma conversa. E Deus passa 4 capítulos inteiros, 38, 39, 40, 41, só falando com Jó, depois do silêncio. E no capítulo 42, Jó vai dizer ao Senhor: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento. Certo é que falei de coisas que eu não entendia, eu, Jó, não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. Tu disseste, Deus, agora escute e eu falarei, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. E aí Jó conclui: meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora os meus olhos te contemplam, ou te viram. Antes do silêncio de Deus, Jó tinha conhecimento sobre Deus, mas no silêncio ele pôde experimentar a intimidade com Deus de uma forma que ele nunca havia experimentado antes. E mesmo diante da dor das perdas, ele foi fiel e buscou a Deus, e foi restituído no final de tudo que havia perdido: sua saúde, seus bens, seus filhos. Você tem algumas escolhas para fazer diante do silêncio de Deus: murmurar ou reclamar, se afastar de vez, fugir, buscar respostas em outras pessoas, em outros lugares, ou se aproximar mais, aprender, amadurecer, buscar mais intimidade e viver tudo que Ele tem para você. O silêncio de Deus não é punição, o silêncio de Deus é preparação. O silêncio de Deus não visa te jogar no fundo do poço, mas te impulsionar e te levar a lugares altos. Há um nível de intimidade com Ele, onde você pode ouvi-lo, senti-lo, percebê-lo e amá-lo, mesmo no silêncio. O silêncio antecede o cumprimento dos propósitos de Deus em você e através de você. Abraão caminha 3 dias com Isaac rumo a Moriá, seguindo a direção de Deus até ali, mas sem ouvir nenhuma outra direção de Deus nesse tempo. 3 dias em silêncio, ouvindo a voz do seu filho: pai, e o cordeiro? E não ouvindo a voz de Deus mais, suportando o silêncio de Deus. Mas ele teve fé, e no final Deus o honrou. O silêncio de Deus exercita a tua fé. Quem não conhece a Deus questiona a sua existência. Quem conhece a Deus questiona o porquê dele estar calado, e aprende com isso. Quando você questiona a existência de Deus, é porque você ainda não teve experiências com Ele. Você não se sente filho amado de Deus. Você ainda não se entregou verdadeiramente a Deus a ponto de sentir seu amor e seu cuidado. Quando você questiona o silêncio de Deus, significa que você está sentindo falta do que já sentiu um dia, do que já viveu com Ele, está sentindo falta dele. No silêncio, seu nível de concentração aumenta. Você começa a prestar mais atenção nas pessoas ao seu redor. Você começa a identificar de fato quem está com você até o fim e quem está com você no momento. No silêncio, Deus quer te testar, te preparar, te fazer avançar a um próximo nível de intimidade e de profundidade com Ele. Então não se assuste. Não se assuste com o silêncio de Deus, mas aprenda a buscá-lo no silêncio.
E em breve Ele vai se manifestar na tua vida de uma forma que você nunca experimentou antes, assim como aconteceu com Jó. Assim como aconteceu comigo e com muitas outras pessoas. Eu queria orar agora por você. E eu queria que nesse momento você colocasse diante de Deus todas as suas preocupações, todos os seus anseios, todas as suas dúvidas, todas as suas perguntas. E eu queria que você refletisse. Quando Deus fica em silêncio na tua vida, para onde você tem desviado sua atenção? Quando Deus se cala, o que você passa a focar? Como você passa a ocupar o seu tempo? Eu não sei se nesse momento Deus tem estado em silêncio, mas se tem, você é uma pessoa que já entregou a sua vida a Ele, já caminhava com Ele, já teve experiências com Ele. Eu profetizo sobre a tua vida que esse silêncio é um preparo de Deus para te levar para um outro nível. Eu profetizo sobre a tua vida que nesse momento Deus está forjando o teu caráter para que você possa amadurecer mais, e Ele está te preparando para viver novas experiências com Ele. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, se você ainda não decidiu caminhar com Ele como filho amado de Deus, esse é o momento de você fazer isso. Eu quero orar agora por você que tem vivido o silêncio de Deus e até aqui não entendia porquê, e agora você passou a entender porque o Espírito Santo ministrou o teu coração através dessa palavra. E eu quero orar também por você que ainda não caminhava com Deus, que anseia por ouvir a voz dele e que hoje ouviu Ele falar contigo: filho, hoje é dia de salvação. Eu quero orar por vocês. E aí na tua casa onde você está, em pé, sentado, de olhos abertos, de olhos fechados, eu te convido a orar comigo. Só que nós vamos fazer diferente. Nós vamos orar por alguns instantes no silêncio. Pai, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado porque eu sinto que hoje é noite de salvação. Obrigado porque eu sinto que pessoas que precisavam ter um encontro contigo através desse culto, nessa noite, recebendo essa palavra, estão sendo tocadas pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Obrigado porque eu sinto que pessoas que estavam perdidas em meio ao silêncio, entendendo que o Senhor estava calado na vida delas, não estavam entendendo o que estava acontecendo, hoje foram ministradas e começaram a entender os propósitos que o Senhor tem para elas no silêncio. Obrigado porque eu posso perceber e sentir níveis de intimidade contigo sendo restaurados e novos níveis de intimidade contigo sendo aprofundados, Senhor. Obrigado porque filhos e filhas teus hoje estão passando de nível, entendendo que o teu silêncio é um preparo para algo maior. Em nome de Jesus, Senhor, eu quero te pedir agora por aqueles que tomaram a decisão nessa noite de caminhar contigo, de te aceitar como Senhor e Salvador, que o Senhor possa recebê-los agora, Senhor. Em nome de Jesus, Satanás não tenha nenhum poder sobre a vida deles mais, e que eles possam nessa noite realmente decidir se tornarem filhos amados, prediletos do Pai. Em nome de Jesus nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te amamos, Pai. Amém. Querido, você que está aí, que recebeu essa palavra, eu espero que você tenha recebido de Deus tanto quanto eu recebi aqui ministrando. E se você recebeu e você ama alguém, você tem que compartilhar isso com essa pessoa. Então vai aí, você que está no YouTube, lá na setinha compartilhar, e compartilha o nosso canal. Se inscreva nesse canal, peça para mais pessoas se inscreverem, ative as notificações, ok? Abençoe outras pessoas também. Não guarde só para você não, abençoe outras pessoas. Eu tenho certeza que você conhece pelo menos de 3 a 5 pessoas que precisam ouvir essa palavra. Então manda para elas aí agora, o culto vai ficar gravado, a palavra vai ficar gravada depois, e elas vão ter oportunidade de serem abençoadas assim como você foi, assim como nós fomos. Você que está no Facebook também, curte aí a nossa página, também pode compartilhar através do Facebook, ok? Nós estamos precisando de mais inscrições para o canal, para termos mais recursos liberados aqui no YouTube. Então
Se cada um aí conseguir mais 5, 6 inscrições, já vai ajudar demais. Então a gente conta com você também. Deus abençoe a tua vida. Deus abençoe o teu lar. Que você tenha um restante de semana abençoado na presença do Senhor. E até o próximo culto. Tchau.